Título da lição, verso. Ok. Ok, antes da gente entrar especificamente no título e verso da lição, vamos ver o que a gente tinha para percorrer essa semana. Que coisas a gente tinha para aprender, que sentimento seria resultante desse aprendizado e, por fim, qual a prática que deveria resultar de tudo que nós estudamos. Então, o primeiro objetivo, o que a gente tinha para conhecer essa semana? Ou seja, o objetivo da lição dessa semana, o olhar específico para a lição dessa semana, já que a gente está se aproximando ao fim da carta, já passa do percurso mais estruturado da carta e vai para os elementos mais finalizadores da carta, é olhar a maneira como Paulo didaticamente foi construindo o seu raciocínio com a igreja da Galácia. Ele começa por um desenho de revisão teológica bastante profunda, com provocações escriturísticas, resgatando a história do povo hebreu, textos bíblicos do Velho Testamento que apontavam para a presença de um desenho de graça, de um desenho de fé no Velho Testamento, distanciando o coração dos membros da Galácia de um modelo legalista, de um modelo pragmático de evangelho, comportamental de evangelho, para uma situação de um coração transformado que pratica aquilo que é resultante do Evangelho, mas por causa da transformação do coração, e ele faz esse resgate teológico na parte inicial da carta. Porém, ele termina a carta com um desenho emocional. Paulo se veste do pastor Paulo, se veste do sujeito que cuida da igreja, que ele mesmo ajuda a criar ou a fundar, e nesse vínculo emocional, ele faz um apelo de caráter pessoal. Portanto, há uma transição no formato da escrita ao longo do texto, ao longo do livro, ao longo da carta. E, portanto, esse é o objetivo da lição dessa semana, perceber essa transição do Paulo teólogo, do Paulo apologeta, do Paulo provocação teológica, para o Paulo pastor, o Paulo pastor de ovelhas. Essa é a transição que a gente vê essa semana. Dado o desenho que Paulo aborda com os membros da Galácia, qual seria o sentimento resultante em nós, olhando de tão longe enquanto história, essa mesma história? O apelo emocional que Paulo fez como pastor, compartilhando suas ansiedades e lembrando aos Gálatas as experiências que eles tiveram em conflito. Portanto, Paulo se veste de um membro da igreja da Galácia para conversar com eles de coração para coração. Esse é o desenho que acontece aqui. E por isso, para a gente que está olhando de longe, para a gente que está olhando de longe na história, o objetivo era que a gente sentisse esse mesmo apelo, entendesse qual era a angústia que pairava no coração de Paulo. Porque, de certa maneira, essa angústia que pairava no coração de Paulo nos atinge na nossa condição hoje, na nossa condição de vida cristã nos dias de hoje. Qual seria a prática resultante disto? Beneficiar-se não apenas do discernimento espiritual dos líderes, mas também de seu amor e preocupação, e apoiá-los em retribuição. Portanto, o desenho prático para hoje é a mesma convivência que Paulo enfrenta com a igreja da Galácia, a gente entender que ela é pertinente e persistente nos dias de hoje. Do mesmo jeito que nos dias de Paulo havia uma tensão entre a estrutura da igreja no sentido formal e a membresia da igreja no sentido não formal, essa tensão ela é persistente por toda a história. Ela foi presente nos dias de Paulo, ela foi presente mais fortemente na Idade Média, quando você teve uma inversão completa do desenho cristão, mas ela não deixou de existir porque a Idade Média acabou e a gente está de volta a um desenho mais próximo da igreja original, da igreja apostólica original. A tensão persiste e ela persistirá sempre. Enquanto houverem pessoas liderando algo e pessoas acompanhando líderes, essa tensão será persistente.
Portanto, a lição termina com um olhar dessa natureza. Entender que essa tensão é resultante da função e das estruturas, e não necessariamente essa tensão ela é resultante do que as pessoas de fato são. Às vezes a gente substitui o que as pessoas fazem pelo que elas são. E ao substituir isso, a gente perde a perspectiva adequada de enxergar o que de melhor poderia se obter dessa junção entre quem exerce uma função ou está posto a uma função e quem está em outra função. Então, isso é o que a gente também tem como percepção desse apelo que Paulo faz aos membros da Galácia. Texto base dessa semana, abra sua Bíblia, nós estamos olhando para o texto de Gálatas, capítulo 4, os versos 12 até 20. Esse é o nosso texto central para analisar essa semana. Abre a sua Bíblia, vamos acompanhar no próprio texto. A lição vocês estudaram durante a semana, vamos relembrar o texto propriamente dito, para ver o que a gente pode resgatar dessa apresentação de Paulo. Se alguém puder fazer as honras, verso 12 em diante do capítulo 4, e a gente vai comentando os textos conforme vamos lendo. Dá uma paradinha aí. Esse é o texto central, esse é o texto que abre a nossa discussão da semana. Qual é o grande apelo de Paulo aqui? Por que ele usa essa expressão para começar o capítulo, para começar a abordagem do fim do capítulo 4? De novo, é aquela coisa da tradução, a lição até comentou isso, a gente tem uma perda do sentido desse rogo-vos, pois, irmãos, no português. O sentido bem próximo desse texto seria a gente enxergar fisicamente o que está acontecendo com Paulo. É como se Paulo se depusesse de joelhos frente às pessoas, rosto em terra, suplicando e implorando para que elas o ouvissem. Esse é o sentido do texto original. Ou seja, não é só eu chegar aqui e fazer um apelo, não é só chegar aqui e fazer um pedido, mas é um pedido nesse nível, de você estar tão preocupado com o que está acontecendo que você se ajoelha à frente da pessoa, se humilha à frente da pessoa, para que ela te ouça no pedido que você vai fazer. E é nesse sentido que ele traz esse texto: rogo-vos que sejam como eu, sejais como eu. O que Paulo quer dizer com isso? O que estava acontecendo na igreja da Galácia a ponto de Paulo chegar para eles e dizer isso? Na realidade, Paulo resgata coisas que ele já tinha dito em outros lugares para outros grupos. Por exemplo, quando ele diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou quando ele diz para os outros, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Paulo resgata aqui é exatamente a essência desses textos, desses apelos. O que está acontecendo com a igreja da Galácia, no que a gente acompanhou das lições anteriores, é que a igreja da Galácia perdeu o coração. Eles se tornaram cristãos comportamentais, cristãos pragmáticos, cristãos que fazem algo para que outro deva a eles alguma coisa, cristãos que buscam algum tipo de desenho para serem, de certa forma, colocados como dignos de algo, mesmo que aparentemente na sua fala essa não seja a abordagem, mas no íntimo do coração era isso que eles buscavam, era isso que eles estavam fazendo. Dentro desse contexto que Paulo resgata, ele começa com um desenho provocador teológico, trazendo os membros da Galácia de volta à centralidade do Evangelho, mas principalmente mostrando que o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, está atrelado aos pais do povo de Israel. Atrelado a Abraão no alto do monte ofertando seu filho, atrelado a Moisés no alto do Sinai recebendo de Deus a graça e no corpo dessa graça a lei. Descendo a esse desenho, ele vai ao povo de Israel e retrata todo o sistema sacrificial e templário de Israel, mostrando que aquilo só tinha sentido se eu entendesse que o cordeiro que estava ali era Cristo e não uma paga pelo pecado. Não no sentido de que Cristo morrendo na cruz não pague o pecado, mas no sentido de que
A oferta daquele sacrifício não era minha, eu pagando pelo meu pecado, colocando um cordeiro e dando uma moeda de troca pelo perdão de Deus. Mas aquilo lá era sim um simbolismo da graça maravilhosa de Cristo, de voluntariamente se ofertar por um pecador, e que o devedor de Cristo era eu e não Cristo a mim. E resgatando tudo isso, ele traz a essência do apelo. Eu gostaria que vocês fossem iguais a mim, devedor completo e contumaz da graça de Cristo. Porque Paulo se considerava o sujeito que era o perseguidor da igreja e que Cristo o tirou desta condição. Portanto, quando Paulo faz o apelo aos membros da Galácia, o que Paulo quer é isto: que vocês entendam o que Cristo fez por mim e sejam como eu sou, eterno devedor da graça deste Cristo. E é importante que a gente entenda isso, porque se a gente perder isso de vista, o resto do texto não faz sentido. Portanto, quando Paulo diz para eles, olha, eu quero que vocês sejam iguais a mim, porque eu sou como vocês são. O que Paulo quer dizer com isso? Se vocês virem lá no meio da lição, acho que quarta ou quarta-feira, a lição vai falar de contextualização do Evangelho. O que Paulo fez para poder atingir os gentios? Paulo era um sujeito da mais alta casta do povo hebreu, membro do Sinédrio, fiel cumpridor de todos os códigos tradicionais dos fariseus, tão estrito que ele era considerado, apesar de novo, lá no apedrejamento de Estevão, um sujeito digno de estar sentado no Sinédrio. Porque era muito novo, segurou a capa do pessoal que foi apedrejar Estevão, mas já era um sujeito de credibilidade àquela época. Então imagine um sujeito novo como Paulo, como Saulo à época, e fazendo esse tipo de abordagem entre os fariseus, entre os sacerdotes. Tanta credibilidade ele tinha que, saindo do apedrejamento de Estevão, com toda a raiva que ele estava do que Estevão disse no apedrejamento, ele pede um salvo-conduto para perseguir os cristãos e ganha não só um salvo-conduto, como uma milícia dos soldados do templo para o acompanhar. Esse era Saulo. O que Saulo tinha de interessante a essa época, não conhecendo Cristo, era um coração sincero. Quando ele encontra com Cristo, tudo isso se inverte e ele entende que o que ele está fazendo não é o que produz a salvação, mas o que ele recebe é que produz a salvação. E qualquer prática que ele tivesse teria que estar ancorada nisso e não ao contrário. E ele muda completamente da água para o vinho o que ele era, no sentido da sua forma de entendimento das Escrituras. Aí ele entende que os gentios da Galácia, de Corinto e de toda a região da Capadócia, Grécia, etc., só entenderiam a realidade do Evangelho se o Evangelho fosse levado a eles de uma forma que eles pudessem compreender. E o que ele faz? Sou grego para gregos, sou romano para romanos, sou judeu para judeus. Quando Paulo faz isso, quando ele se coloca nessa condição, ele assume uma briga com os dois lados. Porque se ele aqui é grego para gregos, os judeus o recriminam. Se aqui ele é judeu para judeus, os gentios o recriminam. E Paulo passa a viver esse dilema, porque ninguém olha para Paulo, ninguém olha para o contexto de Paulo, dentro de um desenho de alguém que está preocupado em salvar. Ninguém dos que estão preocupados com a crítica em Paulo. E ele passa a conviver com esse desenho o tempo inteiro. E a gente vê isso nitidamente costurado nas diversas cartas de Paulo. Imagine você viver com a essência do Evangelho, ter que levar a essência do Evangelho aos outros, mas cada lugar que você vai, o lugar anterior te critica. Porque eles olham para você e dizem que você é um camaleão. Diga. Eu achei o grande ponto. Qual a relação que tem cultura com o Evangelho? Sim. Não é isso que nós estamos aprendendo. Sim. E muitas vezes a gente se engana, é o seguinte, nós como adventistas, nós temos uma cultura adventista e uma tradição adventista. Sim. De longa, né? Então, Eles que o digam aqui, elas que o digam aqui. Então, muitas vezes o que existe é o seguinte: quando a gente
está levando a nossa cultura adventista. Às vezes junto com o Evangelho, às vezes sem o Evangelho. Isso, e a nossa tradição. Sim, Esse é o grande ponto. sim. Às vezes a gente acha que levar o Evangelho para uma cultura diferente é a gente abrir mão de alguns princípios. Ou seja, Aí eu perdi o Evangelho. eu me amoldo nos princípios Sim. para parecer semelhante a eles. Sim. Quando o que Paulo fez, não. Ele não abriu mão dos princípios, mas ele se aculturava. Sim. Ele se imergia na cultura diferente. Sim. E O tempo inteiro. A crítica que existiu no quarto de com relação à brasileira era justamente isso. Porque ele saiu daquela tradição judaica para viver o Evangelho dentro da tradição grega e dos outros povos. Sim. Esse é o grande ponto. E, aliás, não só o grande ponto de discórdia, mas o grande ponto vital para a gente entender a diferença entre o que é processo de aculturamento para evangelismo e processo de aculturamento da doutrina. Aqui está a grande questão, que é uma ligação direta do tempo de Paulo com a gente. Os mesmos riscos, já lhe dou a palavra, os mesmos riscos que a gente tinha naquela época do aculturamento da doutrina, ou seja, a doutrina bíblica foi aculturada pelos judeus. E a doutrina se perdeu. E virou um pragmatismo de sacrifícios e modelos de barganha. A ponto de o templo virar um comércio. Do mesmo jeito, quando os gentios se convertem, o processo inverso ocorre. A graça passa a ser aculturada pela estrutura pragmática de viver da época. E aí, por justificativa de uma graça barata, as pessoas começam a pecar. A gente vê isso no livro de Coríntios, nas 2 cartas a Coríntios. Ou seja, as pessoas baixaram guarda do pecado e começaram a pecar, justificando o pecado com a graça de Cristo. Espera lá, não é exatamente o que a gente assiste hoje? Ou eu tenho pessoas que vão para o extremo da situação pragmática de fazer sacrifícios pela graça, promessas, penitências, pagamentos de toda a espécie para obter graça de Deus, ou eu vou para o extremo oposto. Pessoas que dizem que todo o código moral de Deus não tem mais persistência, Cristo cumpriu a lei, logo eu não preciso de mais nada, só a graça me basta e Deus não se preocupa com o meu comportamento, Ele se preocupa só com o meu coração. É exatamente o desenho do que Paulo está descrevendo. Se você lê Romanos, você está vendo o combate a este desenho. Se você vê Gálatas, você está vendo o combate a este desenho de cá. Ou seja, o problema de Paulo é exatamente o problema do Evangelho nos dias de hoje. Que tipo de cristianismo nós vamos levar ao mundo que não tenha nenhum lado e nenhum outro dessa história? Nenhum pragmatismo barato de pagamento por promessas e nem uma banalidade de vida liberal cuja graça é uma graça barata que não tem sentido. Essa é a questão. É por trás de todo esse cenário de debate que Paulo vem costurando um desenho de resposta. E aí, Paulo percebe que o único jeito de mostrar para eles o que é a verdade é mostrar ele mesmo. A pergunta que não quer calar é: que competência é essa que Paulo tem para dizer, já que vocês não entendem nem de um lado e nem de um outro o que eu estou discursando, então olhem para mim. Façam o que eu faço no sentido do meu coração. Sejam como eu sou. E aí vocês encontrarão o Evangelho. Essa é a coisa fantástica desse apelo final. Paulo se torna um exemplo daquele povo. Diga. Paulo, ao falar, eu tornei um com vocês para estar entre vocês. Não tem semelhança com isso, eu tornei homem para estar. Sim, o que Paulo fez foi exatamente a mesma coisa. E a outra pergunta é: parece que o verso de 2 Coríntios 9, 7, 2 Coríntios 12, de 7 a 9, parece que dá a entender que Paulo tinha um espírito processo. Leia o texto. E aí todo mundo entra no mesmo contexto que o senhor. E porque essas revelações eram extraordinárias para pouco.
Satanás encarregado de me bater para poupar-me qualquer coisa. Se você olhar isso à luz do texto de Gálatas, isso fica mais evidente. Porque a hora que você vê os próximos versos de Gálatas, verso 13 e o verso 14, ele retrata exatamente essa condição. Se a gente olhar o texto, diz assim: e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. E não rejeitaste, nem desprezastes isso que era em uma tentação na carne, antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Ou seja, o que Paulo está retratando para eles? Que ele é igual a eles. Eles têm problemas com o pecado? Paulo também tem. Eles estão sendo assolados por tentações? Paulo o tempo inteiro, aliás, mais do que eles. Aliás, estas tentações vêm mais forte a Paulo para que ele perceba a dependência que ele tem que ter de Deus. É isso que ele disse em Corinto. Ou seja, se Deus não me coloca uma condição de eu perceber a minha mediocridade, eu viro o quê? Eu viro autossuficiente. Paulo tinha algum motivo para ser autossuficiente? Vamos lá, qual era a formação de Paulo? Quantas línguas Paulo falava? Qual o desenho de estrutura de nação de Paulo? Ele era cidadão romano, cidadão judeu, fluente grego, aluno da escola grega de Gamaliel. Ou seja, Paulo era a mesma coisa que eu chegasse hoje e falasse assim: ele é um PhD em 5 áreas, fala 12 línguas. Esse era Paulo. Qual a chance de, com aquela competência mental, Paulo virar um sujeito orgulhoso, um sujeito contumaz, etc.? Era total. Principalmente porque ele falava e todo mundo o seguia. O que Deus faz? Permite que Paulo seja assolado por um desenho de incômodo. A gente nunca vai ter certeza desse incômodo, porque ele não está escrito em canto algum, a não ser nesse texto e aqui. Portanto, de A a Z, de uma doença nos olhos, há de fato um processo de um constante, não possessão, de um constante ataque, como Cristo sofria. Lembra? Cristo sofria ataques de Satanás contínuos para vacilar. A gente não sabe qual era o problema de Paulo. O fato é que era um problema permitido por Deus o tempo inteiro para ele se preparar para o que vinha pela frente e conseguir fazer a missão. Por isso é que ele pode dizer: sejam como eu sou, dependentes exclusivos de Cristo. A ponto de ele poder dizer: sejam meus imitadores como eu sou dele. Em que Paulo imitou Cristo? Essa é a grande pergunta da lição dessa semana. No que Paulo imitava Cristo? O que fez Cristo ser vitorioso como foi frente ao pecado que o assolava todos os dias? Cristo dependia do Pai. Orava o tempo todo. Mantinha-se vinculado o tempo todo. Gastava tanto tempo na oração e na comunhão, quanto tempo ele precisasse no ministério. Às vezes noites inteiras orando. Quando Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, o que ele está dizendo? Façam a mesma coisa que eu fiz. Para eu poder estar inteiro, eu dependo de Deus. É isso que Paulo está discursando. E por que é importante discursar isso no fim do texto de Gálatas? Porque senão eu vou sair de um desenho teológico pragmático para outro desenho teológico. E isso não salva ninguém. A gente não é salvo pela teologia nem pela doutrina. A doutrina nos ajuda a compreender o que Deus quer de nós, e a teologia nos ajuda a compreender como ele relatou isso no seu texto. Mas não é isso que salva. Você tem até teólogos ateus, por incrível que possa parecer. Portanto, a questão não é essa. A questão é: de onde vem o desenho da salvação para essa teologia fazer sentido e essa doutrina fazer sentido? Aqui está o centro da atenção. Vamos para a sequência dos versos. Verso 15 em diante. E aí eu volto para debater essa questão da cultura para fechamento. Quem puder ler, por favor. Isso dá a ideia para a gente de que uma das doenças de Paulo era a visão. Portanto, o que Paulo está resgatando?
o sentimento dos membros da Galácia quando Paulo chegou à Galácia e eles descobriram o evangelho da salvação, aquela alegria da primeira conversão. Não sei quantos de vocês não nasceram na fé cristã ou na fé adventista. Então todos vocês entendem o que Paulo está dizendo aqui. Eu e o Elmer não entendemos. A gente até tenta, mas a gente não entende isso aqui. Porque a gente nasceu na igreja. No hospital, na igreja. Vocês não. Vocês sabem o que significou o primeiro dia que acendeu uma luzinha e você percebeu que existia algo diferente do que você pensava. Algo diferente para acreditar. A ponto de transformar a sua vida e você falar, não, é para cá que eu tenho que ir. Não tem como explicar isso, tem como sentir. O que Paulo está resgatando aqui? A alegria deste momento do insight, quando você percebeu que tinha uma mudança, e a alegria imediatamente posterior, quando você decidiu, eu também posso participar desta salvação. Só vocês conseguem descrever este momento. A gente não consegue, porque esse momento foi fluido ao longo de uma história de vida desde que a gente nasceu. Portanto, não há um marco zero aqui onde a gente reverteu um desenho. Às vezes há, mas é mais raro. Mas para vocês, não. O que Paulo está tentando fazer é trazer o coração dos membros da Galácia a esse momento. Vocês lembram do momento em que a graça de Cristo invadiu o coração de vocês e a alegria que isso produziu? A ponto de vocês estarem dispostos, e lembra que eu estava doente nessa época e vocês estavam até dispostos a dar a vida de vocês para me salvar? É disso que eu estou falando quando eu rogo para vocês que sejam como eu sou. Entende o que Paulo está resgatando? A alegria da salvação. Não uma alegria barata, não uma festividade, não. É a alegria de estar morto e nascer de novo. É disso que Paulo fala. Como é que ele continua a história? Verso 16 em diante. Continua. Mais um. Entenderam o que está acontecendo ali? Paulo traz eles de volta para o ponto inicial, mostra o sentimento que ocorreu na sua conversão e demonstra o quê? Que quando ele sai dali, para onde eles voltam? O estado inicial. Mas qual o estado inicial? Não o estado inicial da conversão, mas o estado inicial do paganismo, onde eu pago para ser salvo, onde eu pago para obter benesses, onde eu pago para aplacar a ira de um Deus tirano. Esse é o desenho. Portanto, o que Paulo está dizendo para eles? Por acaso, só porque eu estou dizendo a verdade, que vocês estão voltando para o desenho que vocês eram antes daquele momento de alegria que converteu vocês, por dizer isso, eu vou agora ser o inimigo de vocês? Ou seja, vocês estão me olhando como alguém que os acusa, quando na realidade a única coisa que eu quero é que vocês continuem vivos. Percebe que o apelo de Paulo aqui já não é mais razão. O apelo de Paulo é, eu fiz tudo o que eu podia e estou fazendo, porque eu quero que vocês tenham vida. E me dói ver vocês morrerem. É isso que Paulo está dizendo? Dói muito olhar para vocês e dizer, vocês vão morrer e estão indo de mal a pior. E pior, eu sou um dos que vai morrer por vocês. E ainda assim, terá sido em vão. É assim que Paulo olha para os membros da Galácia para fechar o desenho. Olha o verso 19 e 20. Aqui ele chegou à essência do modelo. Ou seja, de novo é uma coisa que nenhum de nós pode entender, exceto algumas aqui que já passaram por esse processo. Mas o que Paulo está dizendo? Tem um filho para nascer
e pode ser que nasça morto. A menos que Cristo seja formado em vocês. Portanto, o que os membros da Galácia perderam? Cristo. Eles tinham tudo. Tinham o Evangelho, tinham a teologia, tinham a prática, porque estavam se esforçando para isso, tanto é que ele os chama de zelosos. Mas o que eles perderam? O motivo para tudo isso. A coisa mais importante de tudo que estava acontecendo, eles jogaram fora. Aqui está a essência da observação que o Elmer fez agora há pouco, que é a questão da cultura. O que faz a cultura? Para a gente entender isso, a gente tem que entender que quem é que produz a cultura. De onde vem cultura? Vamos lá, vocês que são acadêmicos aí. De onde vem a cultura? Se são criações do homem, vem de onde? Daqui. Portanto, cultura é invenção. Quem deu a nós a capacidade inventiva? Quando? A criação. Até quando dura isso? A capacidade inventiva que Deus nos deu. Até Gênesis 3. Não importa quanto tempo exista entre Gênesis 1 e Gênesis 3, foi até Gênesis 3 que isso durou. De Gênesis 3 para frente, o que acontece com a capacidade inventiva do homem? Ela é tirada? É tirada ou não? Mas o que acontece com a motivação dessa capacidade inventiva? Se você quiser entender isso, abra Gênesis 6 e leia lá. Me arrependo do homem que criei. Todo desígnio do seu coração é mau, e aí ele acrescenta, e mal continuamente. Ou seja, o que aconteceu com a capacidade inventiva do ser humano? Mudou de aplicação. O que é cultura? Percebe que a hora que eu descubro isso, cultura muda o sentido. Eu não estou dizendo que toda cultura existente é necessariamente má. Mas a grande chance de um coração mau produzir cultura é que essa cultura saia de que jeito? Má. E má continuamente. Inclusive, aí Elmer tem razão, a cultura adventista. Desde que ela nasça de um coração mau. Portanto, a gente pode ter cultura no processo de prática da fé, que é uma cultura que não nasceu de Deus. É disso que Paulo está falando. E com a justificativa de que seja Deus, inclusive usando textos bíblicos para sustentar. Porque quem está inventando essa cultura é um ser humano nas mãos não de Deus, mas de outro. Portanto, o maior risco que a gente corre em qualquer época do desenho cristão, de Paulo até hoje, é o risco de inventar um cristianismo que não está dado. E depois habituar-se a essa invenção, a ponto de a gente não enxergar mais o Evangelho, só a invenção. Isso acontece nas duas direções, na direção do liberalismo e na direção do modelo de fanatismo, ou legalismo, ou zelo, como tratado por Paulo aqui. E o interessante é que o início dessas coisas é só um pequeno desvio. Não é um desvio escandaloso, porque ele morreria antes de nascer. É um desvio pequenininho, mas que no tempo se torna um distanciamento sem retorno, porque ele vai cristalizando hábitos, que chega uma hora que você fala e a pessoa que está como seu interlocutor já não entende o que você diz. Era o que acontecia com os membros da igreja de Noé. Ele falava e as pessoas riam. Ele falava e as pessoas criticavam. E quando ele entrou na arca, era pauladas e pedras na estrutura, no dorso do barco, zombando de um sujeito 7 dias. Até que no 7º dia caíram as primeiras gotas, as segundas gotas, as milésimas gotas, e aí aquela batida deixou de ser uma batida de escárnio para uma batida de desespero. Abre que a gente precisa entrar.
Não porque o coração tivesse modificado, mas porque o remorso bateu. Esse era o desenho. O medo, o remorso e a estrutura do castigo. Elmer, depois, Bom Francisco. Por isso que é importante a gente sempre estar atento, justamente por causa disso. O povo judaico, o judeu, Israel, quando foi criado, quando saiu do Egito, quando eles foram para o Egito, não era um povo, era uma família. 400 anos depois saíram 2 milhões de pessoas, um povo, uma grande família, mas completamente imersos numa cultura. Sim. Então Deus teve que reculturá-los. Sim. Então Deus deu as regras, a lei, tudo aquilo para criar uma nova Quebrar a cultura egípcia e criar uma nova identidade. Para criar uma nova identidade. Então a identidade judaica era divina. Sim. Só que com o passar do tempo, Nos 400 anos pós-cativeiro. a cultura e a tradição do povo judaico se deteriorou. Sim. É isso que eu quis dizer. Sim. Não, nem eu, mas o que você falou é correto. O grande ponto é o seguinte: a igreja adventista também surgiu de um movimento profético. Sim. Agora, à medida que nós nos distanciamos numa diferença no lar, então aí é uma distância no lar. Quanto mais perto do ponto inicial, mais junto você está. Quanto mais se distancia, mais nós vamos se distanciando. E a gente se preocupa com a nossa tradição. E hoje nós temos muitas tradições acima do outro. Tem 2 livros fantásticos para isso, Elmer. Um deles a gente estudou na igreja, que foi um livro que a gente estudou no fim de semana, só que está me fugindo à memória o início do título do livro. Talvez vocês me ajudem a lembrar, que é um livro do George Knight. O fim do livro é Adventismo, eu esqueci a primeira parte. Neutralização do Adventismo, obrigado por lembrar. E o segundo livro é o Mito da Educação Adventista. Esses 2 livros, escritos por George Knight, eles trazem de forma transparente o quanto a cultura pode estar impregnada na nossa forma de ver. No caso do neutralização do Adventismo, a teologia. No caso do Mito da Educação, metodologias de ensino, filosofia da educação e conteúdos da educação adventista. Portanto, o risco não é pequeno e não é fantasia, ele é real. O problema é que a gente está tão acostumado com a gestão do cotidiano que a gente não começa a perceber que pequenos detalhes da nossa prática, da nossa convivência com Deus, vão se mesclando de cultura e a gente perde a referência. Por isso é importante a atenção de Paulo aqui nesse desenho. Sr. Francisco, a observação, e depois eu vou para a conclusão para a gente fechar a lição. É sobre o que para. Uhum. Pode nada, ele nunca teve filho. Ele não sabe o que significa isso. Segundo, eu digo isso com experiência, meu filho já teve esse problema, né? A mulher, a maior dor da mulher é o parto mesmo, né? E do homem... Pedra no rim. O homem, segundo, Cálculo renal. o homem, segundo o médico falou, lá quando eu tive meu filho no hospital, apendicite, a dor da apendicite. Cálculo renal é mais forte. Eu já tive apendicite, cálculo renal é mais forte. Aí, meu filho teve uma pequena dorzinha, né? Ele começou, aí a gente foi já deu para o Marel dela uma maternidade, e não era só para a mulher da luz, mas que outros. Aí a gente levou e no caminho eles agarravam em cima do carro com a gente, gritavam e gritavam. Chegou lá na maternidade, o médico olhou assim e falou, não, pega a ambulância, é no hospital. Quer dizer, o médico estava acostumado com a dor Sim. de parto, e ele já sabia o que era. Então, o que é essa dor de parto do Paulo? Se eu sou um sujeito criminoso, matador, roubo, fácil, acontece, aí de repente eu me dou a igreja, quero ir na igreja, mas como é difícil eu parar com isso? Como é difícil eu parar? É uma dor eu parar com esse sentimento. No caso de Paulo, não é essa a dor. Mas teve algumas coisas quando ele foi na igreja que me doía, eu ficava inquieto, Sim. né? Como que eu vou para a igreja? É vergonhoso, meus amigos, isso e aquilo. No caso de Paulo, não. A dor de parto de Paulo é outra. A dor de parto de Paulo é como é que pode alguém que já aceitou a Cristo desistir de tudo isso na minha frente. A dor de Paulo é esta, é a dor de perder um filho.
É a dor de perder alguém, é a dor de perder uma referência. É isso que Paulo está sentindo. Esse é o desenho de Paulo. Como é que Paulo termina tudo isso? Verso 20. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Ou seja, como é que Paulo finaliza o seu argumento do apelo? A coisa que mais me dói é não poder estar aí. Porque se eu tivesse aí, quando eu mudasse a minha forma de falar, vocês saberiam o que eu estou sentindo. Ou seja, o papel não é suficiente para eu dizer o que eu sinto. O papel não consegue absorver tudo aquilo que eu estou sentindo. Vocês conseguem perceber isso? Paulo termina seu apelo assim. O que isso nos ensina sobre o desenho da igreja? Que é o último objetivo da lição. Quando a gente inverte os desenhos funcionais, ou seja, imagina, vamos colocar aqui, já que o Elmer levantou a mão, vou usar ele como exemplo. E aí você já fala na sequência. Quando o Elmer me dá uma receita, e eu não sigo a receita e volto 2 semanas depois para o Elmer, e ele me dá um segundo desenho, e eu volto 4 semanas depois, e não segui o desenho, o que está acontecendo aqui? Percebe? Ali ele não é o meu amigo Elmer, ali ele é o meu médico Elmer. Nessa relação, eu posso fazer 2 coisas. Eu posso falar, o Elmer não sabe o que está me dando. O Elmer não entende da medicina que ele está me aplicando. Eu posso criticar tudo o que eu quiser criticar sobre a estrutura médica dele me dar um prognóstico e um tratamento. Isso muda o fato de que eu estou doente e o remédio é aquele? Não. O que Paulo está dizendo ali, quando ele aponta para essa direção de como a igreja está vendo ele como líder da igreja? É a mesma relação que a gente tem com toda a liderança da igreja. Vai haver falhas? Lógico que vai haver. É só perguntar para o Ellison e para o Elmer se medicina é uma ciência exata. Qualquer um de nós sabe que não é. Ela tem uma mecânica, ela tem uma técnica, mas ela tem no meio do caminho entre a técnica e a mecânica um negócio chamado paciente, que é um ser humano que nunca é igual ao outro. E uma biologia que nunca é igual ao outro, embora a estrutura basal seja a mesma. Um comportamento fisiológico que nunca é igual ao outro. Portanto, não é isso que está em pauta. O que está em pauta é, eu reconheço que ele é médico, eu reconheço que ele é pastor, eu reconheço que ele é ancião, que ele é um diácono, que ele... Não importa se o desenho possa se adulterar em maior ou menor grau, porque todos são humanos, passíveis de serem pecadores. A questão é, na hora que você atribui um desenho a algo que foi incorporado ali, neste desenho, e que a despeito de todas as variações, eu consigo olhar para o coração de quem está na função, independente dos seus erros que possam acontecer. Eu consigo verificar a intenção de alguém e entender que essa intenção é o que Paulo está resgatando aqui. Porque é isso a única coisa que produziria unidade na igreja. E era o que Paulo estava buscando. Numa sociedade como a nossa, que se aculturou para um desenho diferenciado de pensamento filosófico, bastante acentuado no nosso caso, no Brasil, a autoridade se desfez em todos os níveis. Sim, há culpa para isso ter acontecido, mas isso não justifica o fato. Eu não posso me deixar levar por aquilo que a cultura me levou a achar que nenhuma liderança, se há governo, sou contra, né? Eu não posso entrar para esse desenho se eu estou falando de religiosidade. Ainda que existam homens maus ou homens fora do padrão. Porque se Deus manda que eu obedeça a autoridades seculares, e Paulo é bem enfático nessa questão, e diz que essas autoridades, por pior que sejam, estão lá porque Deus as permitiu, para algum propósito e por algum tempo. Quando eu olho para o lado de cá, que é a autoridade instituída religiosa, em todos os seus níveis, do chão de fábrica da igreja, na função da zeladoria, ao presidente da conferência geral, e todos os cargos que tiverem, leigos ou não leigos nessa cadeia, estão para a unidade da igreja, independente da pessoa que os ocupe. Eu consigo ver essa diferença, para poder chegar no coração. Essa é a última lição dessa semana.
Elmer, e a gente fecha para orar. Justamente esse é o ponto. Existe um cuidado que se você quer chegar na cabeça de uma pessoa, passe pelo seu coração. O exemplo de Paulo foi muito típico, porque quando ele se discursou lá no Europa, Não converteu ninguém. então ele disse que todos os sábios, os filósofos, os doutores da época ficaram calados. Se renderam. Tamanha sabedoria. Não converteu ninguém. Sim, porque a hora que ele falou de ressurreição, que era o que estava aqui, e ele deixou por último, era tarde demais. Isso. Então, o que existe? Então, às vezes, a gente fala com apologética, e muitas vezes a apologética leva mais briga do que conversão. E Paulo entendeu que o caminho para chegar na mente das pessoas foi o coração. Por isso, esse apoio no apelo pastoral. Por isso que a pregação é o Evangelho. E este Evangelho do Reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes. Que Evangelho? Os 2 versos anteriores. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E a pergunta que não quero calar é: perseverar no quê? Naquilo que se esfriou. Portanto, o Evangelho que será pregado ao mundo é o amor. Não o amor barato de um liberalismo, tampouco o pragmatismo de um outro desenho. É o amor genuíno de um Cristo na cruz que me salvou. Me tirou das trevas para a luz, para que eu andasse na luz, obviamente. O que Paulo diz em Romanos: uma vez na luz, não vou voltar às trevas, para que de novo a graça se exacerbe. Não, uma vez na luz, continua na luz, deixa buscar o outro que está em trevas. O que eu espero é que Deus nos abençoe para que a gente entenda a pertinência desse apelo de Paulo para os dias de hoje, nas condições que vivemos no mundo hoje e nas variantes que a gente ainda vai assistir dos diversos tipos distintos de discursos que vão ainda entrar em nosso meio, seja na igreja ou fora dela, mudando desenhos estruturais daquilo que é o Evangelho puro, a essência da salvação. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pelo dom da vida, pela salvação em Cristo Jesus, pelos exemplos que temos do passado que nos permitem refletir sobre a nossa realidade presente, nos advertindo de desvios ou de mudanças de estrutura, seja na doutrina, seja na prática, seja na estrutura daquilo que somos e temos como legado. Mas que, acima de tudo, possamos focar nesse Cristo maravilhoso e na sua palavra, para que entendamos a sabedoria que dali advém e possamos, a partir da presença do Espírito Santo, compreender todo esse conhecimento, mas, acima de tudo, que esse conhecimento modifique a nossa vida e nos transforme o coração. Perdoa os nossos pecados, prepara-nos para o Teu reino, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.